Primeiro, sobre os números da Covid, ontem eu estava conversando com o professor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, e eles têm um grupo de estudos, né, de casos e mortes, o EpiCovid. Só para vocês terem ideia, na verdade, o problema não é de supernotificação, é de subnotificação. E é comum que isso aconteça no Brasil, em vários países, principalmente pelo baixo número de testagem. Então, por exemplo, o EpiCovid, no ano passado, estimou que existiam 6 vezes mais casos do que apareciam nas estatísticas oficiais. Hoje, a estimativa, segundo o Dr. Pedro Alau, é entre 2 e 3 vezes. Então, ele diz, nas palavras dele, que supernotificação é piada e negacionismo. Então, na verdade, o que existe, o perigo é de uma subnotificação. E, além disso, acho que basta a gente ver os números, não só de casos, que há esse problema de subnotificação, mas principalmente de internações e a pressão que isso causou sobre o sistema da UTI. Então, enveredar para uma narrativa de supernotificação é algo que não encontra respaldo nem fundamento na realidade. Ontem, o ministro Marcelo Queiroga repetiu, durante o depoimento na CPI, que o número oficial de mortes é aquele lá, de quase 480 mil mortes. Então, esse é o número oficial que se tem hoje. Isso não há qualquer denúncia, não há qualquer evidência de fraude nesse número. É muito perigoso, é muito arriscado embarcar nesse tipo de narrativa. Sou obrigada a discordar. Existe denúncia sim. Tem casos judicializados em primeira instância, onde existe a discussão jurídica de pessoas que, infelizmente, perderam seus entes queridos por essa doença ou não, estão questionando na justiça, sim, isso é real. Esses números, eles vão ser contestados de uma forma ou de outra, porque muitas pessoas sofreram, porque não puderam nem velar os corpos, isso tudo aconteceu. Existem denúncias de cidades grandes, de cidades pequenas, não é uma narrativa do presidente, porque o TCU não tem a competência jurisdicional para poder fazer isso. O Tribunal de Contas da União, ele vai averiguar contas, e ele é um órgão vinculado, o pessoal às vezes confunde muito, ele não está vinculado com o Poder Executivo, ele é um órgão braço do Poder Legislativo. Sendo assim, se existe algum tipo de ingerência, e nós sabemos que o nosso Congresso Nacional está jogando pesado contra o presidente Bolsonaro, eu diria que o TCU, também um órgão super aparelhado por anos e anos de esquerda no poder, vai ter também funcionários públicos ali que vai dar um certo rumo. O que a gente está falando é da realidade. Conversando com pessoas nas ruas, nós sabemos de inúmeros casos. Eu mesma fiz um levantamento no meu próprio Twitter lá e tá as pessoas relatando casos. Então, esses casos têm que ser averiguados. Eu peço para a Polícia Federal fazer o que compete a eles, porque o que a gente quer saber é a realidade. Por que tudo isso? Porque verbas foram destinadas conforme casos Covid, caso morte Covid e casos reais. Então, o que o presidente Bolsonaro está tentando fazer é trazer a verdade e o debate justo de ideias. Então, uma troca lista de ideias, não uma coisa narrativa pronta de alguns médicos, que aí eu poderia dizer que esses médicos, então, que negam muitas coisas, eles são os verdadeiros negacionistas, porque eles negam que existem pessoas dizendo a todo tempo para nós que o número de mortos não correspondem à realidade por supernotificação e não subnotificação. Sim, Fabiana, você concorda que o presidente da República não pode usar versões de internet ou versões Deixa eu tentar entrar, Amanda. de rua? Deixa eu tentar entrar. Entre. Eu não sei se quem usou a palavra negacionista foi a própria Amanda ou a fonte dela. Mas, de fato, eu já aprendi também a criar um mecanismo de defesa que se eu escuto alguém falar de negacionismo, eu sei que eu estou diante de alguém que está criando uma narrativa sem qualquer respaldo científico. Não é assim que se faz ciência, de verdade. Então, em relação às mortes, eu volto a dizer, né? Há aqui uma questão de morte com o vírus Covid ou de Covid, por Covid. Isso já por si só levanta uma dúvida. Outra coisa, pergunta básica, né? Foi feito teste em todos os 500 mil óbitos, quase? Porque nós sabemos que existem muitos erros em testes com falso positivo, teste rápido. Aqui nos Estados Unidos a gente faz aos montes, o cotonetezinho, e tem um monte de falso positivo. Então, pergunta, foi feito o teste rigoroso, o mais certo, o mais seguro, em cada um desses óbitos? Então, quem é que é negacionista nessa história? Vamos colocar os pingos nos is. É um pouco mais grave. Eu estou cansado de ouvir falar em negacionista, quem repete apenas clichês repetitivos de politicagem e morte por Covid. Vamos lembrar aqui, só para fechar, Renan Calheiros, é tão sensacionalismo em torno desse negócio de morte, que o Renan Calheiros colocou a plaquinha lá com o número suposto de mortes em vez do nome dele. Alguém está disposto a levar a sério que o Renan Calheiros está preocupado com cada óbito? Ou está ficando claro que é tudo politicagem barata?